Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 18. Amém? Nós estamos com uma série, nessas últimas quartas-feiras, e hoje, por sinal, já é a quarta-feira, que nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus, E nós começamos pela parábola do semeador, depois pregamos, sobre a parábola dos primeiros lugares. Falamos na quarta-feira passada sobre a parábola da providência. E hoje nós vamos estudar a respeito da parábola do fariseu e o publicano. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Amém? E só lembrando, que Jesus usava o método, das parábolas no seu ministério para ensinamento. E só frisando aqui novamente, sempre a parábola ela tinha a ideia de um ensinamento muitas vezes espiritual ou de um ensinamento moral, sobre a ética cristã, sobre o bom comportamento do cristão. Amém? Porque uma vez que nós somos cristãos, nós somos o quê? Seguidores de Cristo. E nos cabe aquela pergunta clássica, ou seja, como devemos nos comportar? Ou o que faríamos no lugar de Jesus? Ou o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Então, como seguidores de Cristo, nós temos que aplicar constantemente isso na nossa vida, irmãos. Nos tornamos cristãos quando andamos segundo os passos de Cristo. E eu começo fazendo essa pergunta: você tem imitado os passos de Cristo? Amém? Reflete comigo, começa agora, vamos pensar a respeito da palavra, Jesus fala que nós devemos examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras. Vamos fazer uma introspectiva, não é verdade? Porque a palavra ela é aplicada de uma forma coletiva, mas na receptividade dela de uma forma individual. Cada um de nós recebemos a palavra. Então eu quero te fazer essa pergunta aí, sintoniza aqui, deixa os boletos bancários para lá, deixa as contas para lá, você está na igreja, amém? Para a gente pensar sobre a palavra de Deus. Então pensa comigo, você tem procurado andar segundo os passos de Jesus? Amém? É aquela questão, irmãos, Jesus nos propõe situações para que a gente possa aprender. E essas situações que ele nos permite são as provações para que a gente possa ser aprovado. Jesus não cria situações ou não permite situações para nos humilhar, não é isso. É para nos fazer andar. A gente aprende aqui sobre o amor, não é verdade? A gente aprende sobre o perdão. A gente aprende sobre a bondade. A gente aprende sobre a longanimidade. E logo em seguida, o que é que o Senhor vai fazer? Vai nos permitir em situações para que a gente aplique o ensinamento do qual a gente recebeu, não é verdade? Então fica a minha pergunta: nós temos andado segundo os passos de Jesus? Ah, pastor, é muito difícil, mas ele é o nosso modelo, amém? Ele é o nosso modelo e ele se dá como um modelo. E a graça dele sobre as nossas vidas, para que nós possamos andar segundo ele andou. Amém? E é claro que temos o seu ensinamento, temos o seu Espírito, temos a sua palavra sobre nós, para que a gente possa exercitar. E eu gosto sempre de aplicar aquilo, irmãos. Deus nunca nos pedirá algo que nós não podemos ofertá-lo. Amém? De forma alguma. Tudo aquilo que Deus nos pede, certamente, pela sua graça, nós somos capazes de lhe oferecer. Amém? Somos capazes, sim, de lhe oferecer. Então, vamos ler, para que a gente possa começar a estudar, em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, que Jesus vai falar sobre a parábola do fariseu e o publicano. Amém? Então está lá. Versículo 9, capítulo 18, de Lucas. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar.
um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aqueles, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Então está aí, né, irmãos, bem simples, na verdade, bem detalhado esse ensinamento de Jesus. E certamente Jesus tinha um público, né? Jesus tinha ouvintes para essa ocasião. Certamente essa ocasião ali, ela foi propícia, né, para que Jesus pudesse ensinar a respeito dessa parábola do fariseu e do publicano. Jesus conta essa história a fim de ensinar um princípio, aqui o princípio, né? Um princípio que a gente pode estabelecer como um princípio da humildade. Amém? O princípio da humildade. Jesus, ele diz o seguinte, lá em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Amém? Então, Jesus, ele é humilde. E Jesus espera dos seus seguidores humildade. Amém? Então, Jesus propôs essa parábola. Qual foi o motivo? Veja só, versículo 9 vai dizer qual foi o motivo que Jesus propôs essa parábola. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo. A confiança em si mesmo, a prepotência, né? Aqueles que confiam em si, que acham que são capazes, autossuficientes. Irmãos, e a Bíblia sempre nos mostra que nós devemos ser dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Quando Paulo ele fala lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 12, quando ele fala da vida orgânica da igreja, Paulo diz que nós somos diversos membros, né, mas que estão todos ligados e interligados ao mesmo corpo. Amém? Ligados e interligados, ou seja, porque todos os membros, eles trabalham e eles cooperam para o bom funcionamento do corpo. Então, todos os membros do corpo precisam um do outro, para que o corpo seja realmente corpo, não é isso? Então, isso daí a gente parar para pensar é muito importante, né? Na nossa dependência de Deus e a nossa dependência das pessoas. Irmãos, ninguém pode dizer que não depende de ninguém. Isso aí, irmãos, é o maior sinal de prepotência ou arrogância. Se você já disse, ou se você já ouviu alguém dizendo assim, mas eu não preciso de ninguém, isso é um engano, meu irmão. Isso é um engano, porque todos nós precisamos uns dos outros. Amém? Todos nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, irmãos, né, no cuidado diário. Nós precisamos, né, do diálogo, nós precisamos do socorro, nós precisamos do relacionamento. Tudo isso é necessário, não é verdade? Quando nascemos ali, o cuidado dos nossos pais, o zelo, não é verdade? Ali tudo que nós recebemos dele, o amor, o carinho. Então não existe essa questão de dizer, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém. Isso não existe, tá? Porque Deus criou o homem e Deus disse que no princípio não é bom que o homem esteja só. Irmãos, essa fala de Deus, que não é bom que o homem esteja só, não está apenas dentro da questão do homem e mulher.
Isso está dentro da questão do relacionamento, porque é claro, um homem e uma mulher, dentro do casamento, ele estabelece um relacionamento. E Deus criou o homem para se relacionar. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele tem essa característica nele. Ele é um Deus que se relaciona. Amém? Então, quando Jesus estabelece, dizendo assim, olha, quando se pergunta, né, quando um fariseu pergunta para ele, mas Senhor, qual é o grande mandamento? Jesus, ele diz que é amar a Deus e é amar ao próximo. Ou seja, é se relacionar com Deus e é se relacionar com o próximo. Amém? Então, todo aquele que se julga prepotente, que acha que não precisa de si mesmo, essa parábola é para ele, né? Porque o intuito de Jesus foi para ensinar para os que confiam em si mesmo. E hoje, irmãos, nós vivemos a cultura do eu, do ego, né? A gente vive essa cultura onde as pessoas cada vez mais tentam se isolar e achar que elas não dependem das outras e que tudo é mérito dela, não é verdade? Às vezes as músicas que são cantadas, né, com aquele tom muitas vezes, né, de desconfiança das pessoas, ou que a pessoa tem inveja, ou tem ciúme, ou não quer ver a sua vitória. O tipo de ensinamento que muitas vezes é trazido tem esse tom muitas vezes que é de separar as pessoas. Jesus nunca teve esse objetivo. O objetivo de Jesus sempre foi de unir as pessoas, de juntar as pessoas. E é interessante que tudo isso é nele. A Bíblia chega a dizer que em Cristo não há homem nem mulher. Não há grego, não há judeu, né? Não há patrão, não há servo, mas todos somos um em Cristo, ou seja, em Cristo não há separação, amém? Quando realmente estamos em Cristo, não há separação. Quando se não está a separação, é? Eu tenho dinheiro, você não tem, então nós somos de classe diferente. Não, irmão, ainda que você tenha e eu não tenho, mas em Cristo nós somos irmãos, amém? Ainda que sejamos de classe social diferente, ainda que sejamos de cultura, de ensinamento diferente, muitas vezes, né, a pessoa tem mais ensinamento, mais conhecimento, outro tem menos, mas em Cristo tudo isso é nivelado, nós somos nivelados num só patamar, ou seja, todos somos servos do Senhor, todos precisamos de Cristo e todos nós dependemos uns dos outros. Então, em Cristo não há de forma alguma essa barreira, ou realmente não há. Em Cristo não há. Se houver, é porque não se está em Cristo. Então, a gente está vendo aqui o propósito dessa parábola, né? Jesus aplicou essa parábola para trazer um ensinamento moral aos que confiam em si mesmo. Então vamos fazer algumas leituras aqui. Vamos primeiro ler um texto, né? Lembrando que hoje é um estudo bíblico, então nós precisamos andar um pouco aqui na Bíblia, né? Vamos lá em Tiago. Você pega um marcador, irmãos. Pega um marcador assim, ó, feito esse aqui meu aqui, ó. Coloca no texto principal, que é Lucas capítulo 18, tá? Para depois a gente voltar lá. É assim que a gente estuda a Bíblia. Aí a gente vai lá para Tiago, no capítulo 4, depois de Hebreus ali, mais para o final da Bíblia, tá? Tiago, capítulo 4. Eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 13, tá bom? A partir do versículo 13. Tiago, ele ensina assim, olha, diz no versículo 13, do capítulo 4. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Então, Tiago traz um ensinamento para a gente, irmão, sobre depender do Senhor, né? E não confiar em si mesmo. Veja só, como nós não confiar em nós mesmos, né? Quantas vezes a gente traça um plano para uma semana, ou traça um plano para o dia seguinte.
Não é verdade? Ah, amanhã eu vou no centro, vou resolver isso, isso e aquilo. Ah, amanhã eu vou na casa de tal pessoa. Amanhã eu tenho uma consulta para fazer. Amanhã eu tenho um pagamento para fazer. E de repente a gente acorda numa situação que aqueles planos todos mudaram. Não é nada daquilo que a gente planejou. Então o Tiago está dizendo que é claro que muitas vezes a gente traça esses planos. E é normal. É do nosso cotidiano, né, a gente traçar. Porque nós precisamos nos organizar, né, irmãos? A Bíblia não tá dizendo que nós temos que ser pessoas desorganizadas, não. Nós temos que nos organizar sim, né? A hora que vamos acordar, o que temos que fazer, para quê? Para que a gente possa ser pessoas ordeiras. Mas não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está condenando aqui essa prepotência, né, de dizer que no termo, né, de achar que tudo gira em torno de nós, que vamos fazer, que vamos resolver, que aprontamos e deixamos de aprontar. Né? Tudo isso se faz, claro, mas debaixo de uma dependência e de uma confiança no Senhor. E quantas vezes Deus permite os nossos planos darem errados, né, para a gente ver que nós dependemos dele. Para a gente ver que realmente é Ele que tem que estar no controle da nossa vida, no controle da situação. É claro que nós devemos planejar, mas nunca deixar o Senhor de fora dos nossos planos, porque de fato as coisas só vão acontecer se Ele estiver no controle da nossa vida, se Ele estiver no controle da situação. Então, em vez de dizer, amanhã farei isto ou aquilo, ou seja, digamos assim, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor consentir, amanhã faremos isso ou aquilo. Ou seja, eu organizo a minha vida, mas eu coloco o Senhor, né, como eu estou dependendo dEle. Então, esse é o primeiro ensinamento que a gente temos, né? Depender os nossos planos, depender a nossa vida no Senhor. Então vamos ler outro texto que está em Salmos, no capítulo 20, e o versículo 7. Amém? Salmos. Está lá para o meio da Bíblia, né? Mais fácil achar Salmos, né? Capítulo 20 e o versículo 7. Veja só. Isso aqui é uma oração de Davi, né? A favor do rei. Ele fala assim no versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Então veja a orientação que o salmista deixa aqui para nós, né? Veja essa orientação. Uns confiam em carros, outros em cavalos. É claro que ele está falando a respeito de quê? De força, de poder, né? Ele está falando a respeito de reis. Os reis da sua época, uns confiavam nos seus carros, nos seus cavalos, né? Contavam-se quantos homens lançam espada, sacam espada, né? Ah, eu tenho 30 mil homens que lançam espada. Ah, eu tenho 30 mil carros. Eu tenho 20 mil cavaleiros. Eu tenho não sei quantos escudos, não sei quanto armamento, né? Então, os reis mostravam a confiança no seu poder bélico, na sua força. E o homem de hoje também, irmãos, não é diferente disso. Tá? Então, da mesma forma que nós temos que confiar a Deus, os nossos planos, nós temos que confiar a Deus a nossa segurança, a nossa proteção, irmãos. Todo o poder do homem se resume a nada, né? As pessoas, às vezes, elas confiam no seu poder, confiam no seu conhecimento. Ah, eu conheço fulano de tal, né? Não, se acontecer tal coisa comigo, eu conheço fulano de tal, que ele resolve na carteirada, né? Ele resolve porque ele tem autoridade, ele conhece tal pessoa, mas mesmo assim, né? A Bíblia vai dizer o quê? Eles se encurvam e caem. Quantos reis, né? Com seus carros e cavaleiros, saíam para a batalha, mas se encurvavam e caíam. Não prevaleciam em vitória. Não prevaleciam muitas vezes, às vezes até com um exército muito mais numeroso, mas não vencia. E quantas vezes o povo de Deus com um exército muito reduzido, como os 300 de Gideão, né? 300 homens de Gideão só, foram à guerra porque a confiança deles estava em quê?
no Senhor dos Exércitos. Não estava dependendo de carros nem de cavaleiro, não. Amém? Então, ainda que tivesse espada, ainda que tivesse escudo, mas a confiança no Senhor. Então, irmãos, veja como Jesus ele começa, falando a respeito dessa questão, dessa autoconfiança. Então, a Bíblia já nos mostra que devemos colocar diante de Deus nossos planos e a nossa força, a nossa confiança não no nosso poder. Vamos ler também em Lucas, vamos voltar lá para a nossa carta. Agora vamos ler no capítulo 12. Você deixou o marcador lá no versículo, capítulo 18, Então ficou mais fácil agora. Voltou, capítulo 12. Vamos ler versículos 20 e 21. Amém? Isso aqui também é a respeito de uma parábola que Jesus conta. Mas vamos lá, Vamos lá aqui. Vai chegar o dia, se o Senhor preparar, a gente vai pregar sobre, ensinar também sobre essa parábola. Mas o final dela diz assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Aqui a gente vê outro ensinamento a respeito dos que confiam em si mesmo, Tanto mostrando aquilo que Tiago fala, que a nossa vida é como a neblina. Você sabe o que é neblina, irmão? Esses dias quando a gente acorda, cedo, e a gente sai assim, na frente de casa, às vezes dá para ver nada, Aquela neblina, aquela nuvem, baixa, Aquela neblina, aquela cerração, E a gente olha assim, até o sol sair. Quando o sol sai com o gosto mesmo, o que é que acontece? Ela dissipa, ela desaparece. A Bíblia diz que a nossa vida é igual aquela neblina lá. Ela é passageira. Ela sai, de repente o sol bate, ela acabou. Então, essa leitura que a gente fez agora em Lucas está dizendo isso, sobre a brevidade da nossa vida, do nosso tempo aqui na terra. Por isso que a gente não pode ser, de forma alguma, irmãos, autoconfiantes, mas confiar no Senhor a nossa vida, confiar no Senhor nossos planos, a força dele, não no nosso poder, porque nós não temos poder para nada. O poder do homem sempre é limitado, E agora, falando de quem entesoura, ou de quem confia no seu tesouro, na sua riqueza, mas ele é pobre para com o Senhor. Então veja, esses versículos, ele desconstrói toda essa prepotência, todo esse alvo do que Jesus estava lhe ensinando, dos que confiam em si mesmo. Outra característica dessa parábola, irmãos, é que Jesus ele usa a figura de dois homens. A princípio são dois judeus aqui, dois homens, dois judeus. Sendo que um era um fariseu. O fariseu, ele era, vamos falar bem claro, já vamos deixar aqui já marcado, como o fariseu ele era pelo menos reconhecido na Bíblia, no tempo de Jesus, e como os conflitos de Jesus com os fariseus, geralmente Jesus vai intitular os fariseus como hipócritas, como pessoas fingidas. Os fariseus, eles eram conhecedores, detentores do conhecimento da Torá, da Bíblia, das Escrituras. Não vamos dizer da Bíblia, porque a Bíblia totaliza os livros que temos hoje. Mas o Antigo Testamento, as leis de Moisés, eles eram conhecedores dessa lei e também tinham suas tradições, os fariseus. E os fariseus se comportavam de uma forma, muitas vezes, opressora contra o povo judeu. Se colocavam muitas vezes autoconfiantes em si mesmo, Confiavam demais em si e muitas vezes, como Jesus ensinava, tentavam colocar um fardo maior sobre seus ouvintes do que sobre si mesmo, Para eles facilitavam, mas para as pessoas eles tinham um braço pesado. O fariseu, irmãos, era aqueles que geralmente ostentavam por aquilo que eles faziam. E Jesus, quando começa a ensinar no Sermão da Montanha o método certo de orar, de jejuar, de dar esmola, Jesus está sempre se referindo ali o quê? Aos fariseus. Porque os fariseus tinham um comportamento de autodemonstrativo. Tudo que eles faziam, eles queriam mostrar para as pessoas que estavam fazendo. E é justamente nesse contexto aqui que Jesus vai colocar o fariseu. Ele era um judeu ligado, digamos assim, à religião judaica, e de certa forma estava na classe privilegiada, na alta classe do povo judeu. Aqui o publicano também, ele era um judeu também. Só que o publicano, ele trabalhava a serviço do Império Romano.
Lembrando que o Império Romano, nos tempos de Jesus, ele quem dominava o mundo, né? E os publicanos, eles eram judeus que trabalhavam, né, para o governo romano, na cobrança de impostos. Está lembrado de Zaqueu? Quem era Zaqueu? Um publicano, um cobrador de imposto. Está lembrado, né? Mateus era um cobrador de impostos também. Então você vai ver, irmão, então um judeu, né, quando ele era cobrador de imposto, quando ele era um publicano, então ele adquiria sobre si a raiva de todos os outros judeus, porque ele era visto como um traidor da pátria, né? Os judeus não gostavam dos judeus que trabalhavam para o Império Romano, chamado publicanos, tá? Que eram os coletores de impostos. Aí, irmãos, Jesus coloca o quê? Aquele que se intitulava ser, né, tudo, que é o fariseu, e aquele do qual os judeus olhavam e diziam, esse camarada é desprezível, é traidor da pátria. Então, veja só a condição que Jesus coloca a esses dois homens. Aí vamos lá, o versículo 11, olha o que diz. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Irmão, observa essa colocação. Ele orava de si para si. A oração dele, irmão, não tinha um endereço. Quando a gente ora, o endereço da nossa oração é quem? Deus, é o céu. A oração ela sai da terra para o céu, não é verdade? Mas a oração desse homem era de onde? De si para si. Então estava aí, Jesus já começa a mostrar essa situação aí. Desta forma que ele orava, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Irmãos, olha que prepotência. Roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Olha só, irmãos. Imagina, né? Ele foi aonde? Ele foi ao templo, ele estava no templo, né? Ele estava na oração no templo. E certamente nessa oração havia muitos outros judeus. Eu imagino esse judeu, esse fariseu, né, se afastando mais dos demais homens, até para se mostrar e dizer assim, Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, ou seja, de repente como esses todos que estão aqui, ó. Aí ele começa a dizer que esses homens são roubadores, injustos e adúlteros. Então, esse homem ele se coloca numa forma, irmãos, como muito confiante de si mesmo. É muito justo, muito fiel. Ele se coloca, digamos assim, como um santo irrepreensível diante de todos aqueles, mas ele não permite as pessoas olhar para ele e ver ele como um homem justo. Ele que se auto-intitula, ele se proclama, com todos esses atributos aí. Então, é dessa forma. E ele ainda olha para o publicano, né? E diz assim, e nem ainda como este publicano. Então, ele, de certa forma, está dizendo que o publicano ainda é pior do que os roubadores, do que os injustos e do que os adúlteros. Então, o fariseu se coloca dessa forma. E ele continua dizendo assim, eu jejuo 2 vezes, por semana. Eu jejuo 2 vezes por semana. E tem mais. E eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, de certa forma, ele se mostra em fazer mais do que a lei pedia. Mais do que a lei pedia. Ele dava o dízimo das mínimas coisas e jejuava 2 vezes por semana. Porque eles queriam, de repente, exceder em justiça. Irmãos, quanto a dizimar de tudo e quanto a jejuar 2 vezes por semana, isso aí não tem problema nenhum. O problema é a autossuficiência, a autodependência que esse homem estava colocando nesses atos, né? E o pior, a forma que ele se proclamava. Aí veja só, isso aí é a condição que ele se coloca, né? Agora, veja exatamente o versículo 11, como ele ora, o que ele fala. Agora, vamos lá em Efésios, no capítulo 2. Deixa marcado a tua Bíblia, o marcador, no capítulo 18 de Lucas. Vamos lá para Efésios, capítulo 2. E o versículos
2, melhor, versículos 8 a seguir. Amém? Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a Bíblia está nos mostrando, irmãos, que ainda a Bíblia também não nos proíbe de fazer nenhum tipo de obra, tá bom? É nosso dever como cristão. Infelizmente, às vezes a igreja e nós como cristãos falhamos muito quanto a isso, né? Quanto à misericórdia, né? Quanto à hospitalidade, quanto ao socorro que a Bíblia dá como o quê? Como um ministério, né? Ministério de socorro, né? Muitas vezes nós como igreja falhamos nessa condição, porque achamos que já realmente somos salvos pela fé, somos salvos, né, pela graça, né? Nós não precisamos fazer obra alguma, não, irmão. Precisamos sim. As obras que nós vivemos e praticamos não é nenhuma forma da gente comprar a salvação, mas elas expressam a nossa salvação. Você está lembrado quando Jesus fala, né, sobre aquele que teve fome, né, e o justo deu-lhe de comer? Teve sede e o justo deu-lhe de beber? Estava com frio e o justo deu-lhe, né, algo para se cobrir? Então, Jesus está falando o quê? De pessoas salvas, né? De forma alguma, essas pessoas vão... Porque quando Jesus começa a ensinar a respeito disso, Jesus está dizendo para essas pessoas, vinde bendito do meu Pai e entrai, né, no reino, no lugar que foi preparado para vocês desde a fundação dos séculos. E de forma alguma, esse texto vai nos dar a ideia que é por obras que somos salvos. Não. Quer dizer que enquanto Jesus manda os justos que fizeram, que socorreram o necessitado entrar no céu, ele manda os injustos que não praticaram essas obras do inferno, quer dizer que a salvação está por obra? De forma alguma. Mas a manifestação da salvação se dá em obras. É isso que Tiago fala, né? Que a fé sem obras é morta. É isso que a Bíblia fala, fé sem obras é morta. Como é que eu vou mostrar como a minha fé é comprovada, né? Como a minha fé é manifesta, como a minha fé ela se materializa sem as obras? Então, esse homem, ele dizia assim, olha, Senhor, eu jejum 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, mas não tinha problema nenhum fazer isso. O problema é fazer essas coisas e achar que é melhor do que os outros por fazer, ou achar que é merecedor de algo de Deus por fazer, que não é assim, não é isso que a Bíblia está ensinando, tá? Então veja só, então o publicano, ele já orava de forma diferente, né? O publicano aqui no versículo 13, ele dizia assim, o publicano estando em pé, longe. Então veja só, irmãos, enquanto o fariseu, de certa forma, se destacava dos demais homens, eu imagino a cena, né, no que Jesus conta essa parábola, como tivesse um grupo de judeus orando, né, e esse fariseu aqui, ele se distanciasse, né, para poder se destacar e mostrar que ele é melhor. Senhor, eu não sou igual àqueles demais ali, ó. Senhor, olha, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo 2 vezes, eu não sou como os demais homens, eu sou aqui exclusivo. Enquanto o publicano, né, o que é que a Bíblia diz? Ele, estando em pé, longe, ele já não procurava se juntar àquele grupo, mas por temor, por vergonha, né, por discriminação. Irmãos, essa era a forma que os judeus e os fariseus viam os publicanos. Era a forma, e o texto não está dizendo que eles eram assim, tá? A Bíblia não está dizendo que o publicano, ele era um injusto, um adúltero e um ladrão. Não, o texto não está dizendo isso. Mas isso era a forma que o fariseu olhava, né, que o judeu, de alguma forma, olhava para o publicano. E o publicano, às vezes, tão discriminado, tão recriminado ali, ele se distanciava dos demais, né, de tanta humilhação que pesava sobre si, longe, em pé, longe. Por esse detalhe o versículo 13 dá para a gente. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Veja a condição dele de humildade. Mas batia no peito.
e dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. A oração dele era só isso. Deus, ser favorável, seja propício. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha compaixão de mim. Isso, irmãos, de certa forma, era exatamente o que esse homem, ele se colocava, a forma que ele se colocava. Agora vamos ler aqui. Deixa o marcador de Bíblia no texto principal. E vamos lá em Mateus, no capítulo 3. Melhor, no capítulo 5 de Mateus. E o versículo 3. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 3, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas versões vai dizer assim: bem-aventurado os pobres de espírito. Não sei se alguém tem essa versão aqui, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E às vezes, eu já vi pessoas dizendo assim: aquilo ali é um pobre de espírito, né? Com alguém, para dizer que aquela pessoa não tinha valor de nada, né? Aquilo ali é um pobre de espírito, né? Quando na realidade, Jesus, ele atribui essa bem-aventurança, dizendo que os bem-aventurados, os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. Por quê? Porque são aquelas pessoas que não dependem de si mesmo. Elas são desprovidas de si mesmo. Elas são pobres de si mesma. Veja só, que coisa maravilhosa, né? Elas são desprovidas, ou seja, elas não têm confiança, né? A confiança dela não está em si mesma, a dependência dela não está em si, mas ela depende do Senhor. Aí Jesus diz que é deles é o reino dos céus. Aqueles que confiam no Senhor, amém? Aqueles que dependem de Deus, aqueles que estabelecem a sua confiança no Senhor. Então era justamente aqui o que esse publicano estava fazendo. Irmãos, ele não chegou se justificando, porque, veja, a oração daquele fariseu era de si para si, né? Era uma oração só querendo se vangloriar. Era uma oração querendo só dizer que ele era melhor do que as pessoas, enquanto a oração do publicano ela foi direcionada a Deus. Deus, ser propício a mim, pecador. Ou seja, irmãos, ele enxergava que nada do que ele fizesse podia deter o favor de Deus sobre a vida dele. E ele se reconhecia, ele se via, ele se achava como um pecador. Veja que oração diferente, irmãos. Enquanto o publicano, enquanto o fariseu, ele não se via, né, como pecador. A gente não vê nenhum pedido de perdão aqui. A gente só vê uma justificação, ele se justificando. Dizendo: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou eu. Veja só como eu está presente na oração aqui do fariseu. Eu não sou, porque não sou, o eu dele está presente, né? Como esses demais homens injustos, adúlteros, roubadores, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo, Senhor, eu dou dízimo de tudo que ganho. Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho servido aqui, eu tenho, né, agido dessa forma. Irmãos, isso não chama a atenção de Deus. Isso não chama a atenção de Deus. Por mais que a gente faça qualquer coisa para o Senhor, irmãos, é claro que o Senhor vê o nosso intuito, o desejo do nosso coração, mas nada disso compra, nos dá mérito diante do Senhor. E aquele publicano reconhecia isso: Deus, ser propício, ser favorável a mim, Senhor. Eu entendo que nada do que eu faço pode atrair o teu favor, mas sim a tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Eu posso ser achado pelo Senhor, pela tua misericórdia. Senhor, eu sou um pecador. É dessa forma que nós temos que nos apresentar diante de Deus, irmãos. Como as pessoas faltas diante do Senhor. Amém? Não essa confessar autodependência em nós mesmos de forma alguma, né? Até nesse espírito, nesse juízo de julgar as pessoas abaixo de nós, de querer humilhar, de desfazer. Jesus não tinha esse espírito de humilhar as pessoas.
de desfazer, porque de repente aquele fariseu se colocava numa classe, acima, como alguém, mas não, irmão, a quem mais é dado, mais é requerido, não é verdade? Se o Senhor nos dá posição de algo, mais vai ser requerido. Se o Senhor nos dá condições melhores, aquilo vai ser requerido sobre a nossa vida. É verdade? Então nós temos que entender isso. De forma alguma nós podemos nos julgar melhor, prepotente, querer pisar as pessoas, humilhar as pessoas, porque estão precisando de algo. De forma alguma, irmão. Isso não é comportamento de cristão. O cristão tem que ter um comportamento de Jesus. De Jesus. Não é de desprezo pelo próximo. Não é de discriminação. Não é aquele olhar de repúdio, porque a pessoa de repente está numa condição inferior, numa condição... Irmãos, porque até a vida da gente... Olha para a tua vida. Vamos olhar para a nossa vida agora. A nossa vida, como se diz, ela é como se fosse uma roda gigante, não é verdade? Por que como uma roda gigante? Quem anda de roda gigante sabe, Uma hora a cadeira está lá em cima, E outra hora a cadeira está lá embaixo. A nossa vida é assim, irmão. A nossa vida é assim. Às vezes a gente está bem, a gente está ajudando, E temos que ajudar, tá? Temos que ajudar. Sem discriminar, sem nada. Mas às vezes a nossa cadeira da ajuda está lá embaixo. A gente não está dando ajuda, a gente está recebendo ajuda. É verdade? Está recebendo ajuda. E aí vai. A nossa vida é assim. A nossa vida é assim. A gente um dia está por cima, outro a gente está embaixo. E Deus nos coloca de várias situações para ver. Quando eu tenho, eu não piso. E quando também eu não tenho, eu sou grato quando alguém me abençoa. Então, a gente tem que ter essa questão, de não querer maltratar, de não querer pisar, de não querer discriminar, de não querer zombar, de não querer humilhar, às vezes com a palavra, Com a palavra, a pessoa pode humilhar alguém com uma palavra, com um olhar. Isso, Jesus não gosta disso não, irmão. Jesus não gosta disso. Jesus gosta de pessoas humildes. Pessoas que amam, que não desprezam, que se colocam na condição daquela pessoa. Porque até amanhã a gente pode estar na mesma situação dela e precisando também, não é verdade? Então, Jesus ensina dessa forma para a gente. Vamos ver Provérbios, capítulo 5 de Provérbios. Deixa eu ter o marcador lá, tá? Em Lucas, capítulo 18, E vamos lá para Provérbios. Já estamos nos aproximando aqui do final. Provérbios no capítulo 3, comecinho lá, de Provérbios. Capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5. Amém? Vamos ler a partir do versículo 5. Amém? Vamos pegar aqui. 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Amém? Ou seja, reconhece. Irmãos, o princípio de reconhecer o Senhor em todos os caminhos, em tudo que faz. Isso é do soberbo ou é do humilde? Isso é do prepotente, ou é do humilde? É do humilde. Ele diz assim, e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se apoie. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não dependa do seu próprio conhecimento. Não dependa. Não se ache melhor do que ninguém pelo seu conhecimento, mas dependa do Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. É isso que a Bíblia vai nos ensinar, porque Deus, irmãos, Deus tem prazer de quem se comporta dessa forma. Isso é humilde, Tanto como a gente viu lá em Mateus 5,3, os bem-aventurados, os pobres de espírito, os humildes de espírito, como a Bíblia também fala a respeito dos soberbos. Vamos ver aqui em Filipenses, no capítulo 2, e o versículo 3. Filipenses, voltando para o Novo Testamento, depois de Coríntios, das cartas maiores ali de Paulo, passando Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Amém? Olha só.
conselho de exortação de Paulo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada façais por partidarismo ou vanglória. A Bíblia, irmãos, ela não apoia de forma alguma nenhum tipo de panelinha, de forma alguma. Né? Eu vou ter amizade só com pessoas desse tipo. Né? Esse tipo aqui, eu não quero amizade. Né? Esse tipo aqui, eu não quero andar. Eu só quero conversa com esse tipo de pessoa na igreja, esse tipo aqui. Né? Graças a Deus, nós não temos isso aqui no nosso meio. Né? E que a gente nunca venhamos ter esse tipo de divisão. Porque primeiro que divisão não é uma coisa que agrada a Deus. Né? Quem opera na divisão é quem? Satanás. O diabo que opera no meio da discórdia é Deus? Não, Deus opera no meio da unidade. Amém? Mas a gente sabe que existem lugares, irmãos, que algumas classes de pessoas, mesmo todo mundo cristão ali, às vezes não se misturam. Né? Não quer muito aconchego, por quê? Porque muitas vezes se julgam num patamar mais elevado. Então a Bíblia chama isso de quê? De partidarismo. É partido, meu partido aqui, ó, meu grupo é esse, né? Meu grupo anata, né? Meu grupo selecto aqui é esse. Deus não gosta disso, de forma alguma. Tá? Vamos ver também Romanos, capítulo 12, e o versículo 16. Vamos colocar todos os respaldos bíblicos dentro do nosso estudo, porque afinal de contas nós somos crentes. E nós estudamos a Bíblia, confiamos nela. Amém? Romanos 12, versículo 16. Tá? Então diz assim o versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ele faz uma referência a quem? A Provérbios. Então veja só, irmãos, vamos reler. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Ou seja, tem que ser um sentimento unânime. Em lugar de serdes orgulhosos, irmãos, se Paulo estava escrevendo isso, é porque certamente a igreja estava necessitada desse ensinamento. Não sejais, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Amém? Com humilde, ou seja, esse relacionamento, essa aproximação, sem barreira, sem divisão com aquele que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não dependa da sua própria sabedoria. Até porque a Bíblia vai nos mostrar aqui, voltando para o nosso texto principal lá em Lucas, no capítulo 18, o versículo 14. Olha o que Jesus termina falando. Digo-vos que este desceu. Quem este? O publicano. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você lembra que a gente já falou disso também aqui? Nós já falamos disso, alguns dias atrás, a respeito dos que se humilham. E a gente falou lá na parábola dos primeiros lugares, que está em Lucas 14, exatamente no versículo 11. Pois todos os que se exaltam, ou se exalta, será humilhado, e os que se humilha será exaltado. Amém? Então, glória a Deus. Vamos finalizar então, irmãos, com a leitura em Tiago. Vamos lá em Tiago agora. E vamos finalizar com a leitura do capítulo 4 de Tiago. Tiago, depois de Hebreus, capítulo 4. E o versículos 6. Tiago, capítulo 4. Versículo 6. Isso mesmo, versículo 6 está bom. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça
aos humildes. Amém? Ou seja, irmãos, uma coisa que Deus abomina, Deus tem pavor. Deus não suporta, né? Deus, ele resiste. Né? Deus resiste. Deus se afasta, né? Deus não suporta aos soberbos. Mas a Bíblia diz que ele dá graça aos humildes. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus humilha. Amém? Então, essa parábola nos ensina muito, irmão, que nós não devemos confiar em nós mesmos, na nossa própria vida, nos nossos planos, nos nossos recursos, na nossa força, no nosso poder. E o pior, dentro dessa autoconfiança, se julgar melhor do que as pessoas. Nós, como cristãos, temos que aprender o seguinte: Jesus não tem esse tipo de comportamento. Irmão, Jesus não era uma estrela, uma pessoa famosa. Ele é a estrela da manhã, como a Bíblia diz, né? Mas não esse tipo de estrela, né? De estrelismo, de querer brilhar no mundo, né? Que desprezava as pessoas, tinha pessoas certas para se juntar. Não. Jesus muitas vezes era achado no meio das pessoas mais simples, mais humildes, ao ponto dos fariseus dizerem: o vosso mestre come com pecadores. E Jesus respondeu: mas eu vim para isso mesmo. Eu vim para trazer cura a quem está enfermo. Quem está sadio não tem problema, não precisa de médico, não. Então Jesus é esse tipo de padrão, esse tipo de modelo, irmãos, que não se julga melhor, irmãos, e ele é Deus. E ele era, no sentido, né, de estar ali com o povo, ele era Deus. E entrava na casa dos humildes. E deixava uma prostituta, né, muitas vezes ali, uma mulher pecadora ali, está enxugando os seus cabelos, com os seus pés, com seus cabelos ali. E alguém olhava e dizia: olha, se ele soubesse quem era essa mulher, se ele soubesse, ele nem deixava essa mulher estar nos pés dele. Aí Jesus olha para aquele homem e diz assim: olha, e ele, quem era aquele homem? Era um fariseu. Aquele homem era um fariseu. E Jesus vai dizer para ele: ó, eu cheguei na tua casa, você nem me ofereceu água para purificação. Eu cheguei na sua casa, você nem me saudou com ósculo, ou seja, com um beijo, né? Fazia parte do costume dos judeus se cumprimentarem, se beijando. Você nem me beijou o rosto. Essa mulher está me beijando os pés. Como é que você está dizendo que eu não sei? Aí para a gente ver dentro desse texto, irmãos, que Deus conhece os corações. Porque é aí que Jesus vai dizer quem foi que desceu justificado. Porque de fato, quando Jesus ele começa a falar com aquele fariseu que estava na casa dele, né? Jesus estava dizendo para ele assim: é o seguinte, olha, você não me beijou o rosto, essa mulher me beija os pés. Ou seja, eu sei quem é essa mulher e sei quem é você. Não adianta você dizer que é um fariseu cheio, né? Cheio de pompa, e na realidade me discrimina como seu Senhor. E ela, desde hoje aqui, que ela está me venerando, me adorando, me beijando os pés. Então Jesus conhece o nosso coração, irmãos. E o intuito, eu creio, principal, a chave dessa parábola é dizer o seguinte: Deus conhece a nossa essência. Amém? Deus conhece a nossa essência. A palavra-chave dessa parábola é justamente isso. Nada do que a gente faça para se vangloriar, irmãos. A gente pode se vangloriar diante das pessoas, mas diante de Deus, jamais. Certamente chamaremos a atenção de Deus quando fizermos coisas em relação ao próximo que a gente nem lembre. Mas o Senhor certamente lembrará de cada um desses detalhes. Porque eu vejo dessa forma, irmãos. Eu vejo assim. É quando Jesus conta aquela história, né, falando lá, e ele diz assim, ó, os justos, quando eu falar para ele lá: vinde bendito do meu Pai, porque eu tive fome. Mas Senhor, quando foi que eu fiz isto? Irmãos, isso é tão natural para o justo. Isso é tão natural abençoar. Isso é tão natural cuidar. Isso é tão natural estar perto, que ele nem percebe. Só será lembrado pelo Senhor. Mas Senhor, mas quando foi que eu fiz isso? Olha, quando você fez, está lembrado quando você fez para aquela pessoa no farol, aquela pessoa que parou na sua porta, aquela pessoa que chegou perto de você precisando de você? Lembra, está entendendo? Você estava fazendo a mim.
E a gente tem que tomar cuidado para não estar desprezando o Senhor, irmãos. A gente tem que tomar cuidado para não estar desprezando o Senhor. Então eu creio que o tema-chave aqui é o seguinte: nós não podemos passar batidos diante do Senhor. Nós não podemos de forma alguma achar que Deus não esteja nos assistindo, nos vendo. Aquele homem lá, o publicano, ele desceu, ele subiu a Jerusalém, subiu ao templo para orar, mas quando ele desceu justificado. Ele subiu descendo, não é verdade? Ele subiu descendo. Ou seja, ele dentro da sua humildade, ele se tornou perfeito. Está entendendo? Ele na sua humildade lá, ele no seu quebrantamento, ele foi justificado. Deus o justificou. Mas aquele outro homem lá de tanta soberba, Deus o reprovou. Amém? Então, Jesus, irmãos, estava sempre no meio da multidão ali, sempre sendo bem visto pelas pessoas, ou muitas vezes mal visto. Mas Jesus não estava preocupado com isso, não. Hoje a gente vê muita gente preocupada, com seu estrelismo. Jesus, de forma alguma, tinha esse comportamento. Nós somos seus seguidores. Amém? E que viemos ter aprendido e aplicar essa parábola sobre a nossa vida, em nome de Jesus.